que está sempre na Praça da Alegria, lá junto com aquele outro comunicador da televisão. Eu falei, Chico, realmente ele é muito engraçado. Pois é, estava ele lá, e eu perguntei, por que será que esse povo fica me dando beijo, beijando minha mão? Aí o Ronald falou para mim, pode continuar beijando a mão deles também, Chico, porque isso aí é um beijo neutro. E eu fiquei pensando, o que é esse beijo neutro? Até hoje eu penso, Mariluz, o que será que é esse beijo neutro? Eu falei, é o melhor beijo do mundo, Chico. Você acha? Eu falei, acho. Ele falou, então vamos continuar beijando. E ele atendendo as pessoas, e as pessoas beijavam a mão dele, ele beijava a mão das pessoas, e continuou. Aí estava um senhor do meu lado, e eu percebi que ele estava furioso, porque o Chico falava com uma pessoa e comigo, com uma pessoa e comigo, com uma pessoa e comigo. Ele estava com o livro Simplesmente Amor, e falou, eu gostei muito desse livro, viu, Mariluz? E aquele outro lá, ainda não mexeu no vespeiro todo, quero sem tempo para chorar. Eu falei, tá bom. Aí, esse senhor cochichou no meu ouvido, o Chico está senil, não sabe o que está falando. Aquilo me doeu. Porque eu falei, poxa, tem a oportunidade de ficar aqui, de entrar na casa do homem, de estar perto dele, de estar assistindo tudo isso, e ainda sai com uma pergunta dessa. Aí foi passando, ele disse, Mariluz, eu fico sempre pensando nisso. O que aquele artista de televisão quis dizer com o beijo neutro? E eu nada. Sabe quando a ficha não cai? Eu nada. Passou mais um pouco, ele disse, sabe, Mariluz, que acho que eu descobri por que esse pessoal beija minha mão? Eu falei, não diga, Chico, por que é? Se é que eu estou tão velho, tão gagá, tão senil, que eu já nem sei mais o que eu digo, né? Ou o que eu faço, ou o que eu falo. Eles estão tentando me ajudar. E eu olhei para o senhor do meu lado e falei, podia dormir sem essa, né? Podia, porque é incrível, mas é uma atrás da outra. E com relação a esses almoços que a gente teve, aí eu fui para o hotel, anotei, cheguei em São Paulo, li várias vezes a palavra televisão, falei, não, ele não falou isso na minha cabeça, eu que queria ouvir, não sei o quê. Quando chega quinta-feira, a Cristina me liga de novo, Mariluz, dá para você vir almoçar outra vez com o Chico? Eu falei, mas o que aconteceu? Não, ele disse que não lembra direito se falou tudo para você. Eu falei, mas você estava lá, você viu que ele conversou comigo o tempo todo, que ele falou. Mas eu não sei o que ele estava falando para você, o que isso significa para você. Ele disse que ele não tem tanta certeza, que é para você voltar. E aí eu voltei. Voltei e disse, bom, a palavra agora vai ser estrela. Vamos ver se vai sair a palavra estrela. Aí, lá pelas tantas, uma pessoa que estava à mesa disse, você viu quantos bilhões de galáxias novas que os ingleses descobriram? Chico, tantos bilhões, e cada galáxia tem não sei quantos bilhões de astros e estrelas. Ele diz, meu Deus do céu, é tanta estrela que eu não consigo nem imaginar o tamanho e quantidade disso. É estrela que não acaba mais, né, dona Mariluz? E aí eu falei, não é possível, lá vamos nós de novo. Falei, dessa vez, vê se você presta atenção para não achar que não houve. Aí, outro falava outra coisa, ele ia. Aí depois ele veio, dona Marisa, como chama aquela estrelinha pequenininha no Cruzeiro do Sul? Eu falei, Intrometida, né? É Intrometida. O nome popular dela é Intrometida, sim. Aí, depois ele não aguentou, na hora de ir embora, que ele pediu para fazer a prece, ele dizia assim, dona Mariluz, são 3 a cuidar da senhora, entendeu? São 3. Eu falei, para ver como eu dou trabalho. Ele falou, e o Tomás está aqui, e ele diz assim, Mariluz, estrela de luz, e ele jogava o beijo igual o Vanucci. Ele fazia o gesto do Vanucci e falava o que o Tomás estava dizendo. Ele diz, Mariluz, estrela de luz, estrela de luz. A senhora entendeu agora? Entendeu mesmo? Eu falei, não, Chico, eu vou fazer de conta que eu não entendi para vir almoçar aqui de novo. Ele deu risada. E a última vez, que foi um ano antes dele morrer, que foi uns dias antes dele ser internado, naquela última internação, os espíritos falaram para eu ir, eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer lá? Já molhei tanto o Chico. Quando ele disse para eu não responder nada, naquela época eu falei com o senhor que trabalhava na mesa do Chico, se ele poderia dar por escrito, testemunhando que o Chico tinha me dado essa resposta. Algumas pessoas deram, era para eu guardar. Ele ficou conversando comigo até de madrugada, sugerindo que eu estava querendo usar o Chico. E eu disse para esse senhor, olha, você não é que você está errando comigo, você está errando até com você. Você está apaixonado, eu te falei para não fazer um negócio que você está fazendo, que não vai dar certo, que você vai perder tudo, inclusive a mulher que você está apaixonado, que é uma viúva com 2 filhos. Você vai perder tudo. Será possível que você não pode mudar a sua postura agora?
Ele falou, mas você não tem malícia. Eu falei, você não está querendo ouvir o que eu estou te falando. Eu gosto muito de você, já estive com você muitas vezes, eu te quero bem como um filho. Então, você está achando que eu quero usar o Chico, mas por causa dessa sua atitude, você vai ser aleijado da mesa do Chico. É simples assim. A gente não pode fazer esse tipo de julgamento. E passaram-se 10 anos, e eu ainda falei para ele, daqui 10 anos nós vamos estar conversando e você vai me pedir desculpas. Não é que eu desejo, eu não desejo nada disso para você. Estou repetindo o que estão me falando. E passaram os 10 anos e um dia estou lá no Chico, eu fui chamada na mesa novamente para fazer as preleções, o Chico presente e tal. Quando eu olho na janela do lado de fora, no final eu vejo o rapaz e tinha um lugar vago. Eu falei, meu Deus, que ele sente aqui, mas que não haja nenhum problema. Mas ele não sentou quando terminou a reunião, ele entrou, aí ele sentou, beijou minha mão e disse, está acontecendo aqui o que você falou para mim que ia acontecer há 10 anos. Eu fiz mesmo o negócio que você falou para eu não fazer. Eu perdi um avião na selva amazônica. Eu fui chantageado, a minha vida correu risco, eu tive que perder tudo. Eu fui fazer outra coisa, também não deu certo. Eu tive que sair aqui de Uberaba, eu não pude mais vir à mesa do Chico. Eu perdi aquela pessoa que eu amava, eu casei com outra que eu também amo, mas eu precisava vir falar aqui no Chico para você que eu me enganei com você, eu quero pedir perdão. Falei, você não precisa disso, e eu não gostaria que nada disso tivesse acontecido. E ele falou, eu sei que você não gostaria. Por isso que eu vim aqui, porque eu sabia que você estaria aqui hoje. Então, sempre me aconteceram coisas assim, né? De eu ver uma pessoa, um pai que havia tido a filhinha de 10 anos ser viciada, estuprada, morta, não veio mensagem, a menininha estava ali, e eu fui para a pessoa, e a menininha passava a mão no coração através de mim e falava com o pai, acalmando aquele pai, mesmo sem se dar a conhecer. Então, histórias só das idas lá, a gente teria muitas, né? Ele sempre nos deu muito amparo. E nessa última vez que eu estive fisicamente com ele, eu não conseguia entender, porque primeiro eu levantei cedo, procurava a casa e não achava, aí achei a livraria que era do lado da casa, entrei na livraria, daí a pouco vem o Eurípides lá de dentro. Aí eu falei, ô Eurípides, você por aí, tudo bem? Falei, eu vou à noite lá assistir a reunião de vocês. E ele falando com a moça da livraria, dando umas ordens. Eu falei, Eurípides, você já era magro, você está mais magro e abatido. Está acontecendo alguma coisa? Falei, a senhora não sabe? Meu nome está em tudo quanto é jornal, estão falando mal de mim, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Aí ele foi pegar os jornais, me trouxe para eu ler. Até tirou xerox para mim de um, eu tenho lá em casa, teria que procurar no meio desse monte de coisas que eu estou remexendo agora. E que estavam falando dele, que a esposa dele tinha ido embora, e que ela havia tirado dinheiro do fundo social lá do centro, e coisas assim muito dantescas. O Chico tinha recebido aquele troféu mineiro do século, né? E ele me mostrou algumas coisas que ele estava desgostoso com alguns livros. Eu falei para ele como ele podia fazer para modificar aquilo. E aí comecei a conversar. Falei, você está tomando alguma providência? Eu fui na corregedoria. Eu falei, aonde? Em Belo Horizonte. Falei, fez bem. Porque aqui você não sabe como é que o pessoal vai agir com você. Então, se você já dá parte, você se adianta, esse negócio cessa. Porque quando a gente bota o preto no branco, o pessoal corre, né? Falei para ele, você fez bem. Dizem que os espíritas não devem agir assim, mas você fez bem. Aí ele me trouxe a documentação toda. Eu falei, mas se Deus quiser, isso não vai dar em nada. Não responda ataque desse pessoal. Porque esse pessoal sempre meteu muito pau em você, porque muitas pessoas você impedia de chegar no Chico. E ele está vivo graças a isso. Porque se você deixasse todo mundo chegar, cada um ia levar um pedacinho dele e ele já teria morrido. Aí ele falou, dona Maria Luz, então vem almoçar aí com a gente. E foi lá eu almoçar de novo. Dessa vez não era telefonema, né? Os espíritos me mandaram e o Eurípides convidou. Quando eu sentei à mesa, eu notei que o Chico quase não falava com ninguém, não estava bem. E eu percebi que ele estava preocupado com Eurípides, com o sofrimento que Eurípides estava tendo, né? E, de repente, numa fração de segundo, eu tive um flash. Eu vi Eurípides caído numa rua, lá em Uberaba, com um tiro na testa e outro no peito. Eu levei um susto tremendo. Eu falei, será que o Chico está se segurando porque acha que podem matar o Eurípides? Porque tem gente tão destrambelhada, né? Tem gente que pulava o muro da casa do Chico para querer pegá-lo dentro de casa, tiveram que pôr guarda por conta disso, tudo. Eu falei, meu Deus, é isso. E o Chico só falava assim, cadê o Eurípides? O Eurípides nunca sentou à mesa com os convidados do Chico, mas ele não parava, cadê o Eurípides? Aí eu falei para a Neuza, que é uma das que também trabalhavam lá com o Chico, falei, Neuza, o que está havendo aqui?
Falei, faz quase semana que o Eurípides não põe quase comida na boca, o Chico está preocupadíssimo. Falei, então deixa para mim. Eu pedi licença, levantei da mesa, cheguei ao Eurípides e disse, o Chico está te chamando lá na mesa. Ele falou, mas dona Maria Lúcia, eu nunca sentei com os convidados do Chico. Falei, mas o Chico está te chamando, isso é uma ordem, você vai. Passei a mão nele e levei para a mesa. E aí, o Chico não tinha comido uma garfada, ele começou a dar comida na boca do Chico, para o Chico comer. E ele se serviu da sobremesa, que a gente já estava praticamente na sobremesa. Eu falei, você vai começar pela sobremesa? Ele falou, dona Mariluza, fica quieta. Eu falei, não, eu quero que você também coma. E ali, quer dizer, eu tenho essas atitudes que são malucas, mas inesperadas. E aí um pessoal depois ia para o abacateiro, terminou o almoço, daí a pouco a gente ia fazer a distribuição no abacateiro, que sempre muito mantimento, muita coisa distribuída. Enquanto tem coisa ali, eles estão distribuindo. E eu fui para lá. Eu fui para lá e foi muito gratificante para mim, porque eu pude fazer os pacotes e distribuir. Eu falei, você faz alguma triagem, Eurípides? Ele falou, olha, dona Maria, até eu fazia a triagem das famílias. Mas uma vez a mulherada aí começou a chiar que tinha uma dona que tinha casa de aluguel e estava na fila para pegar mantimento. Aí eu fui falar com o Chico. Falei, Chico, olha, sem dar muito na cara, uma mulher que está com roupa assim, 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 atrás de uma outra que está com uma blusa dessa cor, olha para ela, porque está todo mundo querendo bater nela, diz que ela tem casa de aluguel e ela está aí para pegar mantimento. O que eu faço? Aí o Chico olhou e disse, dá para ela sim, filho. Ela precisa, faz assim. Põe ela na frente de todo mundo, assim ela não fica constrangida. E ele foi lá, tirou a moça da fila, todo mundo achou que ele ia tirar, ele pôs na frente, como o Chico mandou. Entendeu? Falou, depois disso, dona Mariluz, a gente dá enquanto tem. Quem chegou ganha, se não der para todo mundo, volta na semana seguinte. E chegue cedo para estar na frente. Eu não me meto. Ele falou, só faz triagem de enxoval. Aí eu vi a triagem que ele estava fazendo. Ele falou, hoje eu tenho 18 enxovais para fazer. Tem mulher que põe barriga falsa para receber, então o que eu quero é o atestado do médico, nome do médico, quantos meses ela está. Porque se eu tenho pouco, eu dou para aquelas que estão mais adiantadas e mandar outra voltar outro dia. E aí eu já conto na fila e digo, até aqui vai dar, e não adianta ficar as outras. Por isso que o pessoal ficava bravo, que ele às vezes era incisivo, mas ele estava fazendo um trabalho certo. Aí chegou na hora da preleção evangélica, caiu inocência e culpa. A Marilena, que falava, a esposa do Allan Kardec, que estava na mesa do Chico, era muito engraçado. Quando à noite a gente ia na casa do Chico para a reunião e o Allan Kardec entrava e muita gente que estava ali não conhecia ele. Oi, Allan Kardec! E todo mundo ficava olhando um para o outro sem saber que o cara chamava Allan Kardec. E é muito boa gente. A Marilena falava muito bem. Ela falou sobre o tema, todo mundo falando dentro do Evangelho no tema, e me veio uma ideia que eu precisava falar alguma coisa para mexer com o Eurípides, ajudar o Eurípides. Ele estava triste demais. Aí eu lembrei de um conto que havia numa cidade árabe, um juiz, um cade, que era muito venal, não era honesto. E houve um assassinato e prenderam um dos membros lá do vilarejo como o assassino. Mas o rapaz era inocente. No entanto, ele não sabia como que ele ia sair da pena de morte, porque ele sabia que era o criminoso e o criminoso era amigo do juiz. Então não ia ter jeito dele sair. Quando chegou na hora do julgamento, ele orava que Deus desse a ele uma maneira dele provar a própria inocência. E lá pelas tantas, o juiz, querendo parecer diante da multidão um homem bom, disse, o réu aqui presente é um homem muito religioso, temente a Deus, todo mundo reconhece a fé que ele tem, então nós vamos deixar que o Deus dele dê a sentença. Através dele mesmo. Eu vou escrever num papel culpado e no outro inocente. Vou dobrar exatamente igual os dois papéis e o meirinho vai levar até o réu os dois papéis. E ele vai escolher o papel da própria sentença. Imediatamente o réu pensou, vai dar tudo ruim para mim, porque ele escreveu culpado nos dois papéis, eu tenho certeza que ele escreveu culpado nos dois papéis, então não tem saída para mim. E nisso o meirinho chegou com os papéis, e ele rapidamente pegou um, pôs na boca e engoliu, a minha sentença é o contrário do que está nesse papel. Eu falei, às vezes, e olhei para Eurípides, a gente precisa engolir o papel de culpado para provar a própria inocência. Ele começou a rir e disse, sou a senhora, para me fazer rir, dona Mariluza, sou a senhora. Então eu entendi que aquele dia eu tinha ido lá para dar uma ajudinha, um empurrãozinho no Eurípides.